Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Peço, Senhor Jesus, que venha agora com Teu poder. Pai, que o Senhor venha falar nessa noite através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada vida, cada pessoa, meu Deus, que ouvir essa palavra. E que o Teu Santo Espírito venha nos dar a sabedoria, em nome de Jesus. E amém. Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para falar a palavra do Senhor, colocou em meu coração hoje. Está no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7, versículo 6, capítulo 6, versículo 7. Efésios capítulo 6, versículo 7, que diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, na certeza de que o Senhor é que vem fazer aquilo que seja necessário nas nossas vidas. Nós não devemos esperar do homem nada, porque o homem não tem poder de nos dar nada, a não ser aquilo que a gente aprende através da palavra, através dos ensinamentos. Mas vem todas as coisas do Senhor, é através do seu Santo Espírito em que nós recebemos a sabedoria do céu. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que pede o recebe, e todo aquele que bate a porta se abre. É necessário nós estarmos perto do Senhor, porque nós devemos ser servos, ser livre diante dele, né? Porque só ele tem o poder de nos capacitar, nos ensinar, porque ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aqui em Efésios, em capítulo 4, ele também fala aqui, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então é o Senhor que nos escolhe, é Ele que todas as coisas Ele faz. Por isso nós devemos ser aquilo que o Senhor nos ordenou a ser, servindo ao Senhor com alegria, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Se você tem um chamado para ser evangelista, seja evangelista. Se você tem um chamado para ser pastor, seja pastor. Mas se você é um profeta de Deus, seja profeta de Deus como Ele ordenou. Tudo isso é o chamado de Deus. Nós somos escolhidos, chamados por Deus para fazer aquilo que Ele colocou sobre nós, aquilo que Ele determinou que nós fôssemos aqui na terra. Eu fui chamada para intercessão, então eu intercedo pelas vidas, mas a vontade de falar de Jesus está no meu coração. Mas eu sei que falar de Jesus tem que ser com o nosso coração feliz, com o nosso coração cheio de graça, na certeza de que é o Senhor que está cuidando de nós. Toda sabedoria vem dele, toda palavra vem dele, porque ele nos chamou para ser na terra servo do Senhor. E não tem como nós fugir do chamado de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Quando o Senhor nos escolheu, Ele sabia que nós não tínhamos capacidade, mas Ele escolheu para que vares e dê fruto. Não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua situação, creia que o Senhor Deus lhe chamou para fazer uma boa obra. E não importa como seja, mas faça a obra do Senhor com alegria, fazendo para Ele, fazendo para a vontade do Senhor e não para os homens. Creia que o Senhor Deus nos dá a cada dia a palavra certa, porque Ele nos chamou para fazer a vontade dEle. Então não temas e nem te assustes. Quando o Senhor me escolheu, eu fiquei por muito tempo escondida, como se eu tivesse correndo de algo. Mas chega uma hora, meu irmão e minha irmã, que Deus nos tira da caverna e nos coloca diante dele, porque ele é quem sabe todas as coisas. Ele conhece aquilo que ele me entregou e aquilo que ele entregou para você. Então seja servo, seja livre e faça a vontade do Senhor
em nome de Jesus. E eu já te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando de Jesus. E Jesus, ele está voltando, por isso ele tem pressa de salvar a igreja, de ter uma igreja remida e salva no Senhor Jesus. Porque pelo sangue de Jesus nós somos comprados e somos salvos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, seja servo e seja livre, em nome de Jesus.